Carol Rosito falando ao vivo de Brasília. E ainda sobre esse imbróglio envolvendo o IOF, eu converso agora com Tatiana Pinheiro, economista-chefe no Brasil da Galápagos Capital, para a gente entender o que medidas devem estar por vir, né, para substituir esse aumento da alíquota do IOF, ainda mais com essa reunião do ministro Fernando Haddad nesse domingo. Muito boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Olha, eu queria começar, na verdade, perguntando exatamente o que a gente pode esperar dessa reunião, porque tem uma série de medidas que estão sendo aventadas, pelo menos que podem ser apresentadas pelo ministro Fernando Haddad, como mudanças, por exemplo, no Fundeb, também a revisão de benefícios fiscais, também uma mudança voltada, por exemplo, ao pagamento repasse de dividendos do BNDES para o Tesouro Nacional. Queria entender o que a gente pode esperar exatamente dessa apresentação que está prevista para a semana que vem. Olha, o que tem sido aventado de possibilidades para substituição dessa arrecadação de 18 bilhões, que é o valor previsto de arrecadação com as medidas do IOF, no curto prazo são muito mais relacionadas à receita extraordinária, como você mostrou. O que é receita extraordinária? É mais dividendo por parte dos bancos estatais, BNDES, Banco do Brasil, que também foi aventado, o leilão do excedente do pré-sal, né, dessa nova fonte, tem uma nova fonte produzindo a mais petróleo do que era previsto, gerou um excedente, isso entra como uma receita extraordinária, porque você não tem essa receita recorrente todos os anos, né? Então, o dividendo não dá para você aumentar o pagamento de dividendo crescentemente, você não vai ter um leilão de pré-sal por ano. Então, está muito mais vinculado, pelo menos no curto prazo, a receitas extraordinárias, né? Além do leilão do pré-sal, aí sim, mais algumas outras receitas. Tem se falado muito de aumento na CSLL, que é a contribuição sobre lucros líquidos, e efetivamente de corte de gastos, por exemplo, a redução da isenção tributária ou mudança aí no Fundeb, que já foi uma medida que foi apresentada no ano passado naquele pacote de controle de gastos ali de novembro e que acabou, na hora que foi ser discutida no Congresso, acabou sendo diluída, reduzido o que se imaginava ali de mudança no Fundeb, mas essa mudança do Fundeb ou a redução das isenções tributárias ou mudanças, né, do piso de saúde e educação, que também já foi aventado, isso não teria um efeito, né, mesmo que se fosse aprovado agora, não teria um efeito tão grande para esse ano, seria um efeito mais para 2026. Mas, né, essa segunda parte, que é a que mais interessa, porque você corta gastos ou você corta a isenção tributária, isso dá resultado recorrente. Essa parte que seria mais interessante, eu acho que com um pouco mais de dificuldade de realmente ser aprovado no Congresso, porque algumas das medidas, inclusive já foi mandada, enviada para o Congresso e foi diluída, não foi aprovado. Pois é, Tatiana, pensando exatamente nessa revisão, principalmente de benefícios tributários, a gente sabe que o Congresso Nacional está muito sujeito à pressão de grupos e, evidentemente, também aos interesses dos mais variados setores da economia que podem, inclusive, ser beneficiados por essas particularidades do ponto de vista de cobrança de impostos. E pensando exatamente nesse cenário, o que a gente pode esperar a respeito dessas perspectivas? Isso porque, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, você citou aquele envio de um primeiro pacote em novembro do ano passado, e uma série de medidas não foi apreciada, não foi discutida no Congresso Nacional, entre elas, por exemplo, a revisão dos supersalários. O que a gente pode esperar, então, dessa incursão do ministro por esse combate ao que ele chama de gastos tributários e exatamente também as expectativas do ponto de vista, aí sim, dos agentes econômicos como um todo? Olha, eu acho que o governo vai apresentar, porque inclusive já apresentou a questão do supersalário, que você lembrou bem, que já foi uma medida que ele apresentou no pacote de novembro, a questão da revisão de alguns pontos da aposentadoria dos Uhum. militares, que essa não foi nem discutida, né, mas foi
uma medida que foi apresentada no pacote, mas não chegou nem a ser discutida. O próprio Fundeb, né, as alterações no Fundeb, o que o governo propôs ali no final do ano passado foi diluído pelo próprio Congresso na aprovação do pacote. Então, o que eu estou dizendo? Tem uma resistência, né? E não é por parte do governo, né? O governo já apresentou essas medidas, ele vai apresentar de novo. Será que dessa vez vai ser aprovado? Pode ser, porque é uma moeda de troca, né? Então é para colocar no lugar das medidas do IOF. Aumenta um pouco a probabilidade dessa vez passar? Aumenta, mas é ainda uma probabilidade muito baixa olhando o histórico da discussão, né? A redução das isenções tributárias foi tema, por exemplo, durante o debate da reforma tributária, né? Que a gente aprovou ali em 2023 e regulamentou, né? Tem que terminar a regulamentação, mas regulamentou em 2024, né? Essa parte da isenção tributária foi tema na reforma tributária e muito pouco se mexeu nas isenções tributárias, né? Então, são assuntos que já estão na mesa e não foram colocados só por esse governo, foram colocados por outros governos também, e a gente viu todas as vezes, que é isso que eu chamo de histórico, que no debate no Congresso essas coisas, essas mudanças não foram aprovadas. Então, agora está com um pouco maior, com uma probabilidade um pouco maior de ser aprovada, mas ainda assim o histórico joga, né, fala contra, né, essa possibilidade de ser aprovado. Então, o que acaba? O que com certeza a gente deve ter, né? No final das contas, com certeza a gente deve ter as receitas extraordinárias, né? Então, o leilão do pré-sal, o aumento do pagamento dos dividendos, isso a gente tem na mesa. Só que isso resolve a questão fiscal, isso resolve a dificuldade do equilíbrio das contas públicas em 2026? Não, porque esse pré-sal, o leilão de pré-sal acontecer esse ano é receita para esse ano. O dividendos é aquilo. Esse ano tem possibilidade de aumentar o pagamento de dividendos, mas o ano que vem depende das condições econômicas do ano que vem. Então, não são recorrentes. Receita extraordinária está no nome, né? Não é uma receita recorrente. Então, isso, né, o líquido certo, que são o aumento das receitas extraordinárias, eles não resolvem a questão das contas públicas, da dinâmica de gastos, né, de 2026, de 2027, 2028. Então, em 2026, a gente vai ter que voltar a debater o assunto. Em 2027, novamente, assim por diante. E aí, como é que a gente pode evitar, Tatiana, que a gente veja um filme repetido com o que aconteceu em novembro do ano passado, quando se tinha uma expectativa muito alta em torno da apresentação e do detalhamento daquele pacote, primeiro pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, e o que a gente viu, na verdade, foi uma reação completamente adversa, com o mercado colocando em discussão ainda se aquele montante de 70 bi, ele era factível, né, em 2 anos. Uhum. Eu acho que ali em novembro, o pacote foi até bem recebido. A questão foi o anúncio, como ele foi feito, porque você teve um anúncio de contenção, de pacote de medidas para avisando o equilíbrio das contas públicas, ao mesmo tempo que o governo também anunciou a intenção de fazer a isenção do imposto de renda para pessoa física que ganha até R$ 5.000, né? Então, naquele momento, você dividiu as atenções do mercado, né? Então, o mercado tinha informação de várias medidas que visavam e ajudavam o equilíbrio das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, tinha aí a sinalização da isenção, que é um custo, né? É uma redução de arrecadação e que é quase no mesmo montante do tamanho, quase, né? Mas comia uma parte do montante das medidas aprovadas. Então, eu acho que o mau humor ali e a preocupação com as contas públicas ali foi por essa confusão na comunicação, né, misturando ali o pacote com a intenção da reforma do imposto de renda. Agora, tudo indica que a reunião de domingo vai ser debatida as medidas para substituir parte ou totalmente a arrecadação que se consegue com as medidas de IOF, né? E
a comunicação, o anúncio, depois vai ser sobre essas medidas. Então, eu acho que, sendo só esse o tema, sendo falado e anunciado só esse assunto, eu acho que tem um outro efeito no mercado. Agora, se ao fim e ao cabo, no anúncio ao longo da semana que vem, for um anúncio de substituição do IOF só em grande parte por medidas que são receitas extraordinárias, aí realmente você não teve uma confusão de comunicação como foi em novembro, mas no final das contas eu acho que a conclusão vai ser, olha, receita extraordinária não resolve um problema que é recorrente, que acontece todos os anos, né? Então, não vai ser tão bem recebido, né? Apesar do alívio de uma diminuição ou de uma substituição completa do aumento do IOF, né? Não resolve o problema fiscal, resolve a questão do IOF, mas não resolve a questão fiscal. Mas a gente tem que ver ao longo da semana que vem o que no final das contas vem, né? Se vem, quando eu falo de receitas extraordinárias e eu estou pesando nisso, eu estou refletindo o que foi aventado na mídia, por todos os canais e pelos políticos de medidas que poderiam substituir o IOF. Pode ser que sejam apresentadas outras medidas que eu não mencionei aqui. Conversei aqui com Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe no Brasil da Galápagos Capital. Agradeço muito a sua disponibilidade de participar aqui do fechamento de mercado, Tatiana. Boa noite para todos. Obrigada, Vitor. Até mais.